Opa! Então, nesse vídeo aqui eu quero falar a minha experiência, né, com o Reddit. E com o Reddit eu aprendi muitas coisas, tanto sobre edição de vídeo, quanto outras áreas da vida, né, até questão de impostos, questões legais, questões de investimento, né. Inclusive em subreddits de edição de vídeo, a maioria em inglês, tem alguns subreddits brasileiros de edição de vídeo, mas eles não chegam nem aos pés dos subreddits gringos de edição de vídeo. E lá eu aprendi muito sobre como que funciona, né, o mercado internacional, tanto de edição como captação de filmagens, né, as pessoas que trabalham como filmmakers, quanto que elas ganham por hora, como que elas cobram por vídeo, né, e qual que é a média de preço nos Estados Unidos. Você tem uma visão mais internacional da coisa e você não fica tão fechado aos preços aqui do Brasil, né. E a maioria desses subreddits tem informações que você, provavelmente vai ser muito difícil você encontrar alguém no YouTube, ou no Instagram, no TikTok, fazendo um vídeo sobre isso de forma tão direta e com relatos tão específicos, né, pessoais, que nem você encontraria no Reddit. Aqui eu vou mostrar alguns dos subreddits que eu sigo, né? Eu seguia no Reddit, eu criava várias contas. Eu não, como é uma rede social onde você não precisa ter uma identidade, né? Você pode usar ela de forma anônima. Eu sempre criei várias contas, eu nunca tive uma conta fixa, né? Então eu sempre criava contas novas porque eu não importava com o número de seguidores ou em criar um perfil lá e postar essas coisas. Não, eu só interagia lá de forma anônima, contava as minhas experiências e lia experiências de outras pessoas. Vou mostrar alguns Reddits que eu segui agora, né? Essa daqui são as comunidades que eu mais segui no Reddit durante a minha vida inteira, né? Dando um destaque aqui para Faria Lima Bets, o Reddit de investimentos e também o Reddit BR Dev, que é uma comunidade de assuntos relacionados a TI, programação e essas coisas. Eu não sou da área de TI, mas a minha área de edição de vídeo para gringos, ela é muito parecida com a área de TI, né? Porque até o jeito como você trabalha é muito parecido como uma pessoa que trabalha com programação trabalharia. Eu trabalho no meu computador, na minha casa. A maioria dos programadores também trabalham no computador em casa, né? E muitos programadores também trabalham para gringa. Então, nesse subreddit eu tinha um pouquinho da perspectiva de como era ser um programador trabalhando para gringos, né? No caso eu sou um editor que trabalha para gringos, mas segue o mesmo modelo de trabalho. Inclusive aqui no subreddit de investimentos, eu sempre postava muitas coisas aqui com uma outra conta minha, onde eu falava exatamente o que eu falo aqui no YouTube. E muitos dos posts que eu fazia, falando da minha idade, falando quanto que eu tinha investido, né, falando do meu trabalho. Na verdade eu não falava muito do meu trabalho, mas eu sempre falava muito de quanto eu tinha investido, quantos anos eu tinha e essas coisas. E sempre surgiam perguntas, né, de com que eu trabalho. Eu sempre respondia, eu trabalho com edição pra gringos, e todo mundo ficava, nossa, como assim, né? O cara trabalha com edição pra gringos e faz toda essa grana. E muitos dos posts que eu fiz nesse sub de investimentos, eles meio que viralizaram, eles pegavam muito likes, eles pegavam muitos upvotes, né? Então tinha posts que eu fazia que às vezes pegavam 500 upvotes, tinha muitos comentários, e foi basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui no YouTube, né? Eu meio que testei o que meio que dava certo no Reddit, fiz os posts lá como se fosse um vídeo do YouTube, mas tipo só o script, e postava e meio que via o que dava certo. E toda vez que eu falava de quanto dinheiro eu tinha investido, quantos anos eu tinha, sempre viralizava, né? Sempre, não viralizava, né? Mas tipo, sempre tinha muito engajamento. Muitas pessoas comentavam, porque não é uma coisa muito comum você ver uma pessoa de 21 anos com mais de 500 mil investidos, né? Hoje em dia eu tô com 600 mil, mas na época que eu fazia os posts eu já tinha uns 400, 500 mil investidos e eu fazia esses posts. Porque eu queria interagir, né? E eu também queria encontrar pessoas parecidas comigo, que ganhavam na mesma faixa. E no Reddit, normalmente, é mais difícil realmente você encontrar pessoas jovens, né? Normalmente é uma rede social, pelo menos pelo que eu vi aqui no subreddit de Faria Lima Bets, de investimentos, no Reddit do BR Dev, as pessoas que estavam lá normalmente eram pessoas mais velhas. Então eu lia relatos de pessoas que tinham mais experiência que eu, que tinham muito mais dinheiro que eu, e era muito interessante você ver essas coisas, porque é uma coisa que tipo você não vê com tanta profundidade em outras redes sociais como o Instagram. No Instagram você até vê o estilo de vida da pessoa, mas você não vê a pessoa por completo ali, você não vê o relato completo da pessoa, você vê fragmentos da história da pessoa e das conquistas dela, só que você não vê muito a fundo como que a pessoa chegou lá. Aqui, tipo, tinha pessoas que postavam histórico de salário, mostravam como que era a transição de trabalhar com uma empresa do Brasil e depois trabalhar com uma empresa da gringa. Então eu tinha muito mais informação por forma de texto e não de vídeo, o que é muito melhor. O que faz com que não tenha todo aquele negócio de tipo, eu preciso ter uma retenção alta nesse vídeo, não tem toda aquela preocupação com seguidores e likes, né? Aqui você tem só o upvote e tipo, ninguém liga muito pra quem você é, tipo, pessoalmente, assim. Você consegue compartilhar suas histórias de forma mais anônima, o que traz até um pouco mais de segurança, né? Porque como é uma rede social anônima, as pessoas não têm tanto medo, assim, de falar quanto que ganham, né? Quanto que tem investido. Aqui você pode postar essas coisas e ninguém nunca vai saber quem você é. Você é apenas um relato na internet.
internet, você é um monte de texto. Tem alguns subreddits gringos, tem muito subreddit gringo muito bom, e na parte de edição de vídeo, eu usava muito o Reddit para conseguir entender como que funcionava o mercado internacional e quanto que eu deveria cobrar por vídeos, né? Então várias vezes eu fazia pesquisas como essa daqui, ó. E eu pesquisava muito coisas como isso aqui, né? Tipo, o salário de um editor de vídeo. E aparecia vários posts aqui, né? Das pessoas falando o salário delas e perguntando qual que seria um salário bom. E eu clicava nesses subreddits e ia lendo, né? Por exemplo, esse daqui, ó. Quanto que é um valor razoável para se cobrar por edição de vídeo, né? E, tipo, aqui eu li as coisas e eu via, tipo, respostas como essa aqui. Depende de várias variáveis. É quase impossível dizer. Pessoalmente, eu cobro $90 por hora. E eu vi isso aqui e falava, caralho, o cara tá cobrando $90 por hora, né? Tipo, nossa, é muito, muito fora da minha realidade, né? Na época, eu fazia vídeos, tipo, por R$40, R$80 o vídeo, né? Quando eu ainda trabalhava para brasileiros. Outra pessoa aqui falando que aparecia freelancers de $100 a hora, né? E também freelancers de $20 a hora. Outra pessoa aqui falando mais do que você vai conseguir no Upwork, né? A maioria das pessoas que trabalham com edição de vídeos ou com outras áreas de freelancer também, tipo, não é segredo que o Upwork não é uma boa plataforma para você conseguir clientes, até porque lá é uma disputa por quem cobra menos, né? Então, normalmente, quem vai conseguir o trabalho não é a pessoa que tem a maior qualificação, e sim a pessoa que cobra o menor valor. Também pesquisava, tipo, quanto cobrar por edição de vídeo, né? E tinham vários aqui falando quanto que você deveria cobrar. Aqui, ó, um cara perguntando quanto que demora para editar o vídeo e falar que ele cobra entre $50 a $100 por hora. Aqui, ó, esse aqui falando, eu sou um editor e motion designer, 8 anos de experiência, e vou falar que vou manter simples, ele cobra $35 a hora. E são valores altos, bem altos, né, para a realidade do Brasil. Porém, para os gringos, não são valores tão altos e são valores comuns, né? As pessoas que valorizam o próprio trabalho e gostam de ganhar bem pelo que eles fazem, eles normalmente têm um valor hora razoável para essa posição. Ou aqui, ó, esse OAP aqui, o OAP brasileiro, atualmente ele falou que ele está sendo pago R$1.200, né, por mês, algo em torno de $250, para fazer o trabalho dele aqui de editor de vídeo. Daí um cara veio aqui e comentou, ó, dependendo da sua localização, eu diria que o mínimo possível para você cobrar seria $25 a $30 nos Estados Unidos por hora. Daí aqui ele falou que ele mora em uma cidade pequena no Brasil, e aqui o cara perguntando se $250 por mês seria um salário decente aonde o cara tá. Então você vê essa discrepância entre os gringos e os brasileiros quando se trata do mercado de edição, né? Aqui o cara ganhando menos de um salário mínimo para fazer um trabalho que algum gringo cobraria $50 ou até $75 por hora, né? Ou no mínimo $20 por hora. E daí fica a pergunta, né? Como brasileiro, você deve cobrar algo que é razoável no Brasil ou você deve cobrar os preços internacionais, né? E eu diria que, cara, se você está prestando serviço para um cliente gringo, você deve cobrar o preço que esse cliente gringo pagaria se ele fosse contratar uma pessoa do país dele. Então, se esse cara fosse contratar uma pessoa do país dele, ele dificilmente pagaria menos de $2.000 por mês para você fazer um trabalho full time, né? Trabalhar só para ele. Eu sei que quando você está trabalhando pro YouTube de editor, normalmente é difícil você cobrar por hora, né? No YouTube as pessoas normalmente costumam cobrar por vídeo. Então, o certo seria você fazer mais ou menos o cálculo ali de quantas horas você vai gastar por vídeo, com base em $20 por hora. Então, se você for gastar 10 horas para fazer o vídeo, você deveria cobrar no mínimo $200 por esse vídeo. Aqui, ó, esse post, eu lembro de ver esse post quando eu tava começando a editar, esse post de 9 anos atrás. E aqui, ó, eu vi os comentários e falava, caralho, como assim, né? Tipo, aqui, ó, a realidade de um editor em Los Angeles. Hoje eu negociei $4.000 por semana pro meu próximo trabalho. $4.000 por semana. Um editor em Los Angeles cobrando isso, né? Ele tava fazendo aqui provavelmente $16.000 por mês. Aqui, ó, um outro cara, esse aqui já recebe salário, né? Um salário anual de $110.000, mais a comissão, mais divisão de lucro e mais a liberdade para trabalhar de casa quando ele precisar. Aqui, ó, um outro aqui. Esse aqui já é pago menos, mas é $40.000 por ano, uma empresa pequena, mas mesmo $40.000 por ano, que já é um salário abaixo da média para um cargo técnico como editor de vídeos, ele já estava fazendo aqui mais de R$15.000 por mês, se você for fazer a conversão, né? Numa empresa pequena e sem benefícios. Esse outro aqui falou que te recebia salário e era pago $75.000 canadenses para fazer esse serviço. Eu já fui oferecido exatamente esse salário, só que não em dólares canadenses, dólares australianos, que
tem um valor bem parecido. Não recusei esse trabalho, inclusive eu vou fazer um vídeo provavelmente falando por que eu recusei um salário de 75 mil dólares australianos, mas recusei esse trabalho porque eu tinha outras propostas que me pagariam mais e tinham outros benefícios. Aqui, ó, um outro editor de Los Angeles. Los Angeles é uma área, como tem muitos filmes são produzidos lá, né? Lá tem Hollywood, etc. Esse aqui, por exemplo, ganhava 125 mil dólares por ano, além dos benefícios para a empresa que ele trabalhava. Um outro aqui falando 62 mil dólares, 80 mil dólares, 106 mil dólares por ano, 111 mil dólares por ano mais bônus, né? Trabalho remoto 2 vezes na semana. Um outro aqui, 67 mil dólares canadenses, sem benefícios. O primeiro trabalho dele, o primeiro trabalho de edição dele, 67 mil dólares canadenses. Um outro aqui, ó, 28 euros, né? Em Londres. Pelo que eu sei, a Europa paga um pouco menos, tem salários menores e inferiores a áreas como o Canadá, Austrália ou Estados Unidos. Eles têm uma média salarial até que meio baixa para um país que ganha em euros. Esse aqui falando que ele não é editor, mas ele contrata pessoas para fazer esse tipo de trabalho e que os preços eram de 2 mil dólares por semana a 3.500 dólares por semana para editores experientes. E você tem que pensar que esses salários aqui são de 9 anos atrás, né? Então a inflação, ela fez com que esses salários também aumentassem, né? Então antigamente, se esses caras estavam ganhando a 100 mil dólares por ano há 9 anos atrás, hoje em dia eles devem estar na faixa de 150, 200 mil dólares anuais, se eles continuaram na mesma empresa e estão exercendo o mesmo trabalho e tiveram uma evolução na carreira deles de editor. Você pode ver que dificilmente você vai ver um salário com menos de 40 mil dólares anuais, né? Esse aqui, no caso, tem 35 mil dólares anuais. Eu diria que é um salário baixo, porém ele trabalha 10 a 25 horas por semana, o que seria um trabalho praticamente de meio período, né? E o que isso diz, né? Que conclusão eu tirei com isso aqui lá 5 anos atrás, quando eu vi esses posts e eu vi quanto que essa rapaziada ganhava pra exercer o trabalho de editor de vídeos. Eu falava, caralho, porra, aqui na realidade do Brasil é tão diferente, né? Então, tipo, eu vi essas coisas e eu falava, mano, eu preciso trabalhar pra fora, eu preciso ganhar esses salários, porque eu sei fazer, provavelmente, o que essas pessoas sabem fazer, eu só não tô posicionado no mercado internacional ainda, e eu preciso me posicionar. E outra coisa que eu percebi, lá fora, é muito normal você ser pago por hora, ou por semana, ou por ano, ou por dia, entendeu? Então, tipo, por exemplo, alguns dessas pessoas aqui, além do trabalho de edição, eles também faziam um trabalho de captação, provavelmente. Então, normalmente, quem trabalha com captação e edição, né, ainda mais se for uma coisa presencial, normalmente a pessoa cobra por dia. Então, tipo, o dia dela é, tipo, 500 dólares, tá ligado? Ela cobra 500 dólares pra ir lá, gravar você, editar, fazer o vídeo, seja profissional, ou, sei lá, tá gravando um real estate. Falando em real estate, o cara que trabalha comigo na empresa aqui no Skidsy, ele prestava serviço de captação, né, de vídeo e edição para empresas de real estate. Então ele ia para as casas nos Estados Unidos, ele mora no estado da Flórida, então ele ia para essas empresas de real estate e cobrava, né, uma diária para gravar esses lugares e editar essa filmagem depois. E ele fala que, tipo, era literalmente uma mina de ouro, né, ainda mais ali no estado dele da Flórida, isso era uma mina de ouro, dá pra fazer muito dinheiro, porque você conseguia cobrar 500, 750 dólares por dia para você ir lá e gravar a casa ou o imóvel que você que estavam querendo vender, e você, se você tivesse os equipamentos, né, as câmeras, ou também você poderia alugar, você conseguia fazer muito dinheiro, porque era tipo, você era pago por dia, então você podia simplesmente trabalhar todos os dias, fazer 500 a 750 dólares por dia. Quando você trabalha remotamente, não dá pra cobrar tanto assim, né? E também fica meio difícil quando você trabalha remotamente, você cobrar por hora. Eu já recebi por hora, né, numa empresa em específico que eu trabalhei de Israel, né, que era uma empresa de design gráfico, eles tinham um canal no YouTube, vendiam uns cursos também, e eles tinham um modelo de pagamento que eles pagavam por hora. Então eu cronometrava minhas horas, eu negociei com eles um salário, uma hora de 20 dólares por hora, 20 dólares americanos por hora, e eu era pago em cima das horas que eu trabalhava. Então, principalmente se você quer entrar no mercado internacional, independente da sua área, é muito importante você ver o que as pessoas locais desses países recebem, né, quanto que elas cobram. Se você não tem esse conhecimento e você é ofertado uma oportunidade de trabalho, você vai ir muito com a mentalidade do que é um bom salário no Brasil e não o que é um bom salário nesses países. E você sempre tem que ir com a mentalidade de quanto é um bom salário nesses países para você não cobrar menos do que você deveria estar recebendo pelo valor que você está agregando ali para aquele cliente. Então eu sempre conversava com editores, né, pelo Twitter ou até pelo Reddit, eu sempre tentava ver, conversar quanto que eles estavam cobrando, né? Qual era o valor deles por vídeo. Quando se trata de vídeos do YouTube, normalmente você é pago pelo vídeo, né? Então eu sempre ia e perguntava, cara, quanto que você recebe por tal vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui que você editou, quanto que você cobrou? Pra eu ter noção do mercado. E além de eu
abrir os meus olhos para quanto eu realmente deveria estar cobrando pelo meu serviço e quanto o meu serviço pode valer em outros países, eu também fazia conexão com esses editores, né? Então é bom você ter esse networking de pessoas fora do seu país para você ter mais noção de como funciona o mercado internacional. E assim, na minha experiência como editor, se você está trabalhando todos os dias úteis da semana, né, os 5 dias úteis da semana, para algum cliente gringo, você não deveria estar recebendo menos de $2.000 por mês, ou $500 por semana, ou $100 por vídeo ou $20 por hora. Isso dizendo que você vai gastar 5 horas para fazer o vídeo, né? Você não deveria estar cobrando menos que isso, e isso é uma média, não uma média, mas seria tipo o mínimo no mercado internacional que você deve cobrar. Sites como Upwork, Fiverr, né, esses sites de freelance, por que eles meio que não dão certo mais? Porque eles encheram de pessoas de outros países. Então chega pessoa, sei lá, das Filipinas, que vai lá e vai cobrar tipo $10 por vídeo, porque $10 para ele é um valor alto. Então ele meio que vai ser bem pago para a realidade do país dele, porém ele tá abaixando a régua internacional muito, entendeu? E isso faz com que as pessoas que são qualificadas de países mais desenvolvidos não olhem muito para o mercado de edição e para o mercado de freelance, e nem para essas plataformas, não olham para essas plataformas porque eles sabem que ali é uma competição por quem cobra menos, né? Por isso que nenhum dos meus clientes eu consegui em plataformas de freelance. Todos os clientes que eu consegui, eu tinha contato direto com o cliente. Então isso fazia com que eu conseguisse negociar valores melhores. E o muito interessante é que teve muito cliente que eu cheguei neles e, tipo, alguns deles nem sabiam. Eu já trabalhei para clientes que nem sabiam que eu era do Brasil. Porque não importa o lugar que você tá, sabe? Você tá trabalhando pro mercado internacional. Você não vai cobrar menos porque você tá no Brasil. Você vai cobrar a média internacional. Inclusive, você quer que o seu cliente te veja como uma pessoa no mesmo nível que ele, né? Como se você fosse também um americano, como se você também fosse canadense e australiano. Porque no fundo ele sabe, e isso é muito nítido, né? Tem vários modelos de negócio nos Estados Unidos onde você vai ver a produção por trás e são pessoas de países subdesenvolvidos, porque os americanos também sabem que eles podem. Pra que eu vou contratar um cara aqui do meu país que cobra $50 por hora se eu posso contratar uma pessoa do Brasil que vai ficar feliz em receber $5 por hora, né? Ou se eu posso contratar um cara da Filipinas que vai ficar feliz em receber $2 por hora. Então você tem que tomar cuidado e tem que saber se posicionar para você não cair nessa de, tipo, o cliente te ver como alguém inferior e querer te pagar menos porque sabe que se ele te pagar $200 por mês, você vai aceitar o trabalho de qualquer jeito. Então é saber se posicionar como um gringo e ter noção de quanto realmente vale o seu trabalho. Isso é muito importante. Isso eu aprendi na prática, cara. No começo, já teve vídeos que eu cobrei $50 e pra mim eu achava muito, mas eu tava cobrando menos que a média do mercado, que era $100. E eu poderia facilmente aumentar o quanto eu cobrava por vídeo para $100 e não ia ser um peso para os clientes que eu estava trabalhando, sabe? $100 ainda ia ser um valor até que relativamente baixo. Eu conheço editores de outros países, um editor da Califórnia, por exemplo, ele edita vídeos parecidos com os meus e ele cobra $1.000 por vídeo. Na verdade, vídeos nem parecidos com os meus, são vídeos até mais simples. E ele cobra $1.000 por vídeo e o cliente que ele trabalha aceita normalmente. Quem mora lá e tem uma empresa lá e fatura em dólares, consegue facilmente pagar $1.000 por vídeo. Mas se esse editor não fosse bem posicionado e não soubesse quanto realmente ele devia cobrar pelo trabalho dele, ele poderia estar cobrando $100 por vídeo sem saber que ele poderia estar cobrando 1.000. Então é importante você ter essa visão internacional de mercado para você saber se valorizar e estar competindo realmente no mesmo nível que as outras pessoas. Inclusive, se você tem interesse de entrar para o mercado internacional de freelance, seja de edição de vídeo, ou prestação de serviço de design, ou criação de thumbnails, ou criação de mapas de Minecraft, qualquer coisa, qualquer serviço que você saiba fazer muito bem, dá para você, em vez de vender esse serviço para o Brasil, você vender para o exterior e ganhar na moeda deles, o que é uma vantagem extremamente injusta, né? Se você comparar com o que você poderia receber no Brasil, né? Enquanto você poderia estar fazendo um trabalho aqui recebendo $5.000 por mês, você poderia estar fazendo o mesmo trabalho nos Estados Unidos recebendo $5.000. Aqui na descrição tem um link pro servidor do Discord, onde agora tem mais um monte de gente lá também que trabalha para os gringos e pode dar uma ajuda nessa área, né, de como conseguir esses clientes, de como se posicionar, de quanto cobrar por vídeo, né, para que você não tenha que fazer tudo isso sozinho como eu fiz. Eu fiz sozinho, eu não tinha uma comunidade de editores que também estavam para gringa me ajudando e me guiando ali, né. Eu demorei praticamente um ano para descobrir muita coisa do que eu sei hoje em dia, né, coisa que hoje em dia eu tento passar aqui e também nos vídeos para membros do canal eu passo muitas das coisas que eu passei desde 2018
2022, eu mostro como eu consegui meus clientes desde 2022, né? Tem um vídeo para membros que é de como conseguir clientes gringos editando vídeos, e lá eu mostro como que eu fui atrás desses clientes, como que eu consegui meus primeiros clientes internacionais, quanto que eu cobrava. Tem vídeo também de como que eu recebo, né, o pagamento desses clientes, que tem algumas plataformas em específico que te ajudam a receber valores do exterior, pagando muita pouca taxa. Se você tem interesse nisso, aqui na descrição tem um link para você virar membro e também tem um link do servidor Discord para você entrar. E eu acho que é isso. E até o próximo vídeo.